Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, recentemente vieram à tona casos na imprensa internacional que colocam em discussão a ética profissional do jornalista. O que o senhor quer destacar sobre isso? Márcia, são casos recentes que são muito impressionantes pela qualidade dos jornalistas envolvidos e pelas características de cada um desses casos. Um deles é David Brooks, um dos principais colunistas do New York Times. Uma reportagem da revista eletrônica BuzzFeed mostrou que o Brooks trabalhava remuneradamente para um projeto de um think tank americano chamado o Projeto Tecido Social, que era financiado pelo Facebook, entre outros grandes doadores. O projeto, inclusive, é muito bacana, muito legal, é um projeto que tenta fazer com que se discutam e se pesquisem as questões relativas a como fica a sociedade que é tanto ocupada com as mídias sociais. O problema é que o Brooks escrevia sobre esse projeto elogiando e nunca contou para os leitores, e aparentemente nem para o jornal, que ele recebia dinheiro para participar desse projeto. O outro caso é mais complexo. Envolve o Roy Greenslade, que é um importante jornalista britânico no jornal The Guardian, um dos jornais de prestígio do Reino Unido, e era até pouco tempo, até a semana passada, professor de ética na City University em Londres. Ele revelou, por iniciativa própria, que durante muitos anos, décadas, ele apoiava o IRA, o Exército Revolucionário Irlandês, que cometeu diversos atentados terroristas na Inglaterra que causaram a morte de dezenas ou talvez centenas de pessoas. Inclusive, ele disse que pagou a fiança de um dos terroristas do IRA que havia sido condenado pela justiça britânica. A situação acabou provocando uma série de protestos de familiares de vítimas do Exército Revolucionário Irlandês, e o Greenslade se demitiu do seu cargo de professor da City University, sob grandes protestos de ex-alunos também. Aí é uma situação também complicada, porque como editor do Daily Mirror, ele certamente lidou com a cobertura dos atentados do IRA naquela época, anos 70, anos 80, e tinha que tratar desse assunto sem dizer nem para os seus superiores, nem para o público, que ele não só apoiava o IRA, como até escrevia para um jornal do IRA. Aproveitando esses casos, professor, como é que está hoje a discussão sobre a ética jornalística, tanto nas redações nos Estados Unidos quanto no Brasil? Olha, a situação do jornalismo é tão dramática que eu acho que as questões de ética não têm sido muito discutidas, pelo menos não que eu saiba, não que eu perceba. Mas elas são sempre bastante importantes. E essa questão, principalmente que envolveu o Brooks, é um problema que provavelmente ocorre com alguma frequência, por causa, inclusive, da dificuldade financeira que muitos jornalistas atravessam. É bastante possível que jornalistas que trabalham para veículos importantes acabem fazendo bicos, como fazia o David Brooks com esse projeto financiado pelo Facebook, e que recebam dinheiro para ajudar a compor o seu orçamento. Isso não pode acontecer sem o conhecimento do público. É preciso que sejam feitos disclaimers, mostrando que o jornalista recebe de outra fonte, principalmente e indispensavelmente quando ele está escrevendo a respeito de assuntos que tenham a ver com a sua outra fonte pagadora ou que interessem a sua outra fonte pagadora. Evidentemente, eu, pelo menos, não sei de nenhum caso recente em que isso tenha sido revelado, mas eu não duvido que isso aconteça com alguma frequência, inclusive por causa da crise financeira, das demissões, da diminuição de salários que tem ocorrido nos veículos de comunicação. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Economia, por Gilson Schwartz. Professora, a discussão da situação econômica é o tema de hoje? A questão agora, com a mudança no cenário político, é saber se vai haver espaço para discutir as opções econômicas. Porque a realidade é que não adianta simplesmente ficar num fla-flu, PT ou anti-PT, desse ou daquele político que se contrapõe. Quais as ideias econômicas? Qual é o modelo econômico? Qual é a receita de política econômica que são necessários para a gente sair da crise? Essa que é realmente a questão. Enquanto não houver essa discussão, a gente vai ficar ainda no terreno do populismo. Mas, para ajudar a pensar, a universidade é o melhor lugar. E eu queria chamar a atenção, nesse comentário de hoje, para a celebração do pensamento heterodoxo. A teoria econômica e o pensamento econômico são dominados por uma visão chamada ortodoxia, e basicamente a que domina hoje o governo. Conter gastos, manter juro alto diante de qualquer ameaça de uma possível volta de inflação, liberalizar mercados, privatização, enfim, a gente já conhece todo esse receituário, que, aliás, nem tem sido implementado assim totalmente, e quando é implementado, mesmo que aos trancos e barrancos, também não dá certo. A New School for Social Research, que é uma universidade fundada em 1919 em Nova York, celebrou, na semana passada, 25 anos do seu Centro de Estudos de Política Econômica, e celebrou justamente trazendo para primeiro plano as características disso que é conhecido como pensamento heterodoxo. Foram 3 professores, 3 economistas que deram suas opiniões e que ajudam a gente a refrescar o debate, a abrir a cabeça para outras opções. Anwar Shaikh, Stephen Kelton e Deirdre McCloskey. São 3 economistas que falaram de perspectivas alternativas a esse modelo dominante ortodoxo. Anwar Shaikh falou que é importante dar espaço para o pluralismo. É importante que se respeite os dados, as evidências empíricas, mas nem por isso é para examinar os dados com ingenuidade. Todo dado já é construído. E ele fala então da importância de resgatar visões sobre a economia, visões sobre o capitalismo, que aliás remontam também a pensadores clássicos como Marx, Keynes, Harold, Sraffa e outros. Uma outra contribuição muito interessante foi de Deirdre McCloskey. Ela já não é tão heterodoxa no sentido tradicional, ela tem críticas tanto à ortodoxia quanto à heterodoxia. Ela fala que precisa ir além da heterodoxia e pensar uma economia que ela chama humanomics, uma economia mais humanista, que leva em consideração também as artes, a cultura, o papel, o lugar do ser humano na sociedade. E, finalmente, a Stephanie Kelton, ela foi assessora do candidato Bernie Sanders e é hoje uma das faces mais importantes da perspectiva que coloca a possibilidade de sair da crise emitindo moeda, chamada teoria monetária moderna, que tem sido alvo de grande debate. E como fica a situação do Brasil nesse cenário? O Brasil vai na contramão de todas essas visões, mas é preciso parar para pensar. Qual realmente é o papel do Estado? Até onde taxas de juros, política monetária, política cambial dão conta de resolver os problemas que a gente enfrenta numa economia estagnada, que muita gente já diz está à beira de um retorno da inflação? Será que é isso que nós vamos viver? Vamos voltar 20, 30 anos na economia e no pensamento? A heterodoxia, pelo menos, oferece a possibilidade de reabrir a discussão. E até a próxima coluna, quando a gente comenta tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. O tema da coluna de hoje é a relação entre comportamento, atitude e bem-estar. Tendo como referência um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o professor Fará explica que mudanças de atitudes levam a mudanças de comportamentos, que impactam o nosso bem-estar de forma positiva ou negativa. No contexto da pandemia, por exemplo, ele diz que se tomarmos atitude
colaborativa de permanecermos em casa para evitarmos a disseminação do vírus, mudamos nosso comportamento e passamos a desenvolver nossas atividades dentro do ambiente doméstico com mais satisfação. Essas atitudes e comportamentos adotados influenciarão nosso bem-estar de forma positiva. Olá, ouvintes! Falaremos nessa coluna sobre como nosso comportamento e atitude durante a pandemia afetam nosso bem-estar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, bem-estar é a capacidade do indivíduo suprir suas necessidades e satisfazer-se com a vida e está relacionado aos aspectos físico, mental e social. Já a atitude é uma intenção e o comportamento é uma ação. Mudanças nas atitudes de uma pessoa podem causar mudanças de comportamento e essas mudanças afetam o bem-estar, seja de forma positiva ou negativa. Em um artigo interessante publicado no jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, no dia 8 de março, na página 20, assinada pelo professor Daniel Martins de Barros, que é professor do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, diz que poderíamos ter evitado as novas ondas de contágio se fôssemos seres racionais, evitando as formas de contágio, pautado pelo comportamento da dinâmica das doenças e sua formação na transmissão. Finaliza dizendo que bastava que fôssemos outro tipo de criatura, porque infelizmente não é assim que o ser humano se comporta. Isso é uma mostra de que como nossas atitudes, nossos comportamentos afetam o nosso dia a dia. Um outro exemplo, em relação à pandemia de novo, se tomarmos a atitude, que é a intenção, de ficarmos em casa para evitar a transmissão do vírus, mudamos nosso comportamento, que é a nossa ação, e buscamos afazeres no dia a dia da casa, o trabalho remoto, atividades familiares, domésticas e mesmo a prática da atividade física, entre tantas outras. Por outro lado, se negarmos a quarentena, seja por qualquer motivo, e tomarmos a atitude, que é a intenção, de sair de casa com a possibilidade real de transmissão do vírus, mudamos nosso comportamento, que é a ação, levando uma vida normal sem os cuidados necessários que a pandemia exige. Em relação à prática da atividade física ao ar livre, não é diferente. Dependendo da atitude e do comportamento adotado, a influência no bem-estar será positiva ou negativa. Se estivermos preocupados com nosso bem-estar e dos outros, devemos continuar a praticar a atividade física sim, mas com todas as recomendações, como uso de máscaras, sem aglomerações, higiene e talvez, no momento crítico, ficar em casa. Professor, que orientações dar às pessoas em relação à prática de atividade física na pandemia? Além das orientações que sempre foram passadas no início da quarentena, como o uso de máscara, sem aglomerações, higiene, como tantos outros, nesse período crítico, podemos até evitar a sair das ruas. Podemos continuar praticando em casa por esse período, que é curto. Mesmo sabendo que é difícil ficar em quarentena por tanto tempo, se tomarmos uma atitude e comportamento de colaboração com a não transmissão do vírus, o nosso bem-estar será muito elevado. Ao contrário, se tomarmos a atitude e o comportamento de sairmos às ruas nesse período e a possibilidade de transmitirmos o vírus, principalmente se forem pessoas conhecidas, o sentimento de culpa será inevitável e o nosso bem-estar terá um impacto muito negativo. É uma escolha. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. O aquecimento global já atinge todos nós e seus efeitos estão sendo sentidos cada vez mais, com temperaturas extremas, chuvas e ventos em grandes quantidades. Temos dados quanto esses efeitos nos atingem, professor? Bom dia! Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre saúde e meio ambiente. Hoje vamos sair um pouquinho do tema Covid-19, até para proteger
a nossa mente, uma vez que temos tantas incertezas que é melhor aguardar um pouco o desenrolar dos acontecimentos. E voltar a um tema antigo, que ainda também não foi resolvido adequadamente pelas lideranças globais, que é o aquecimento global. A pergunta que um grupo de pesquisadores, do qual pesquisadores da USP fazem parte, se fez, foi quanto que da mortalidade específica de cada país no mundo é atribuível aos efeitos da mudança climática já ocorrida. E essa pergunta foi resolvida então por um consórcio com um grande número de dados que acompanhou dos últimos 15 anos dados de temperatura e mortalidade de 452 locações em diferentes países e continentes. Bom, o que se dá para ver é que o aumento de mortes atribuível ao aquecimento, ele já ocorre e é de uma proporção considerável. Varia conforme o país, conforme a localização, e no caso do Brasil, especificamente hoje, cerca de 1,5% das mortes naturais que ocorrem no país já são dependentes das alterações climáticas. Professor, o que podemos fazer diante desse quadro? Não temos para onde fugir. Bom, esse é um sinal que a natureza vem nos dando, seja pela temperatura, pelo desmatamento, pela proliferação de agentes infecciosos, que são transmissíveis e viajam rapidamente no mundo, que não temos planeta B. Será que nós vamos ter um entendimento global, uma governança global que controle tanto as febres traduzidas e induzidas pelos agentes infecciosos como a febre da Terra pelo aquecimento global? Essa é uma pergunta que nos colocamos e nós vamos ter que resolver isso. Senão, como temos visto nos últimos anos, o preço a ser pago será pago por todos pela inação que temos tido, pela falta de comprometimento nas últimas décadas. Bom, um abraço para todos vocês e vamos para frente porque não temos outra opção. É sempre um prazer estar aqui, uma honra, e agradeço profundamente a oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço e até a próxima. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, que tal contar para os nossos ouvintes sobre o novo documentário Nhonhô, de sua autoria em parceria com o artista Ilê Sartuzzi? Pois é, Leila, Nhonhô estreou no Vídeo Brasil com curadoria da Solange Farcas, num canal novo do Vídeo Brasil que veicula apenas estreias. Portanto, é uma estreia na estreia. Nhonhô é um documentário experimental criado por mim em parceria com o artista Ilê Sartuzzi, e esse documentário faz uma releitura da história de São Paulo a partir da arquitetura de um palacete em Higienópolis, conhecido como Palacete Nhonhô Magalhães. No vídeo, uma câmera atravessa os ambientes da casa vazia, reconfigurados por fotogrametria, enquanto um narrador cruza o personagem com a história do bairro e o presente da cidade. Nhonhô é a biografia possível, diz a nossa curadora Solange Farcas, de um palacete que atesta, palavras da Solange, o delírio europeizante e o isolamento social da elite paulista do início do século XX. O vídeo prescinde de imagem humana, a narrativa do vídeo do Nhonhô
parte da reconstrução e da desconstrução virtual de elementos arquitetônicos desta casa, que é tratada como uma casa suspensa entre a ruína e um restauro que vai incorporá-la ao ideal de beleza vigente no bairro hoje em dia, quase um século depois da sua conclusão. A Solange frisa ainda que os arcos temporais que se estabelecem entre arquitetura e sociedade servem de lente à leitura da história do personagem e de outras histórias da cidade. Como é a utilização de inteligência artificial no documentário? As imagens do interior do casarão foram todas colorizadas com inteligência artificial, usando procedimentos de colorização retrospectiva. Esse tipo de colorização borra os limites temporais. Isso porque, curiosamente, os seus algoritmos, ao tomarem como referência os bancos de imagem europeus no processo de machine learning, no processo de treinamento, acabam por conferir às imagens tonalidades muito em tom pastel, muito em tom nacarado, que espelham o olhar que certas elites tinham e têm sobre si e sobre o país. As imagens elas acabam com um tom muito europeizado e, de certa forma, isso corresponde ao projeto de Europa pessoal que as elites paulistas tinham ao construir e urbanizar a cidade de São Paulo nos seus palacetes e casarões ecléticos. Bom, o documentário está em exposição no canal de estreias do Vídeo Brasil até 31 de março, então corram, o link é http://videobrasil tudo junto, online tudo junto. Não tem .com, não tem .br, não tem nada mais. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.